The mask must be returned to its rightful owner. Do not underestimate the power of the mind. This is as much a fight against yourself. Put your demons to rest. My name is Ayotioto. Ayotioto. Existem pessoas que entenderam a história de Red Dead Redemption Undead Nightmare, já outras pessoas nem tanto. Mas desses dois grupos de jogadores, acredito que ambos conseguiram perceber o poder sagrado dessa mulher. Seu nome é Ayotioto. Você sabia que na cabana do Strange Man existe a possibilidade de uma de suas frases estar fazendo referência a Undead Nightmare? Sabia também que em GTA V Online, no golpe do cassino, existe uma referência a Ayotioto em uma das pinturas disponíveis no roubo? Sabia não? Estou percebendo através dos comentários que vocês também estão pedindo vídeos de Red Dead Redemption 1. E como quem manda aqui no canal são vocês, esse estará sendo provavelmente o nosso primeiro de muitos. Nesse vídeo será falado sobre quem é Ayotioto, sua importância na história, o que ela representa e seus respectivos poderes, quais foram os seus planos para ajudar John a estar acabando com a maldição dos mortos-vivos, e também será falado sobre a famosa Máscara de Jade, que inclusive aparece discretamente em diversos lugares em Red Dead Redemption 2. Reparem que a Máscara de Jade é bem parecida com a Máscara de Loki, mas também será explicado suas diferenças. Dificilmente você sairá desse vídeo com alguma dúvida referente à deusa Azteca e os mistérios relacionados à maldição de Red Dead Redemption Undead Nightmare. Quero agradecer a você que está sempre aqui conosco assistindo todos os nossos vídeos e também especialmente a alguns inscritos que têm condições já fazendo parte e os que se tornaram membros recentemente no canal, apoiando cada vez mais o nosso trabalho e recebendo sempre aquele salve especial na vinheta de todos os nossos vídeos. Dito isso, já se inscreva, deixe seu like e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo insano aqui em nosso canal Mundo Aberto Games. My name is Ayotioto. Ayotioto. Ayotioto é uma deusa asteca que possui conexão com a luz. É por este motivo que ela é associada à neblina e às luzes crepusculares, como por exemplo os raios de luz que aparecem no horizonte ao pôr do sol. Ela também é ligada à fama e à glória. Na vida real, ela é uma possível referência à deusa Xiaoqiu. Se analisarmos suas semelhanças, ambas as deusas estão associadas a fenômenos naturais. Ayotioto com a neblina e Xiaoqiu com as águas. Mas a semelhança mais interessante é que ambas também são importantes na mitologia asteca, representando forças essenciais à vida e à sobrevivência das comunidades. No decorrer da história, ela aparece sutilmente em algumas missões. Nem sempre ela é notada pelas pessoas ao seu redor. Em Blackwater, por exemplo, essa família não estava conseguindo visualizar e nem sentir sua presença. Por já saber o motivo da maldição que foi responsável por trazer vida aos mortos, Ayotioto observa atentamente a reação das pessoas que surgem no decorrer da história. Nessa primeira parte, a mãe dessa menina acusa os imigrantes pela maldição. What's going on? Well, it's the government's fault. Ain't it always? Well, they let in too many foreigners. Just shut the goddamn border, or things like this happen. My daughter was just some satanic demon's lunch because of the goddamn government. Já nessa parte aqui, onde também não conseguem perceber a presença da deusa, estão culpando Seth por ter roubado o olho de vidro e Wes Dickens, o vendedor de óleo de cobra. Have it your way, all right? Listen. I ain't coming no closer. Do you know what's going on? It's the glass eye! The freak with the glass eye! He caused this! No, it's the snake oil man. These poor folks have been drugged. I blame the Mexicans. They haven't been struck down. All right, we heard a lot of stories, mister. Some say it's a moon, some say it's drugs. Através dos relatos apresentados pelos sobreviventes, o jogador vai indo em busca de mais pistas para descobrir se estes relatos fazem verdadeiramente sentido. Eu gostaria de merendar. Acorda! Se tem algum lanche para me comer.
Caralho! Ao visitar Seth, ele claramente demonstra-se despreocupado com a situação. E para falar a verdade, Seth notoriamente está feliz, tendo em vista que na história principal ele já tinha o hábito de conversar com os mortos e alegava que eles também conversavam com ele. A única pessoa viva que Seth tinha grande vínculo de amizade era seu amigo de infância chamado Moses. Em Undead Nightmare, Moses é morto-vivo e está fielmente ao lado de Seth, mas na história principal, Moses, no passado, também era caçador de tesouros. Provavelmente, Seth deve ser médium com capacidade de se comunicar e interagir com os mortos. Isso tá amarrado, é coisa do demônio. E é por esse motivo que não é de se assustar que os mortos-vivos se dão muito bem com ele. Olha essa baixaria aí. Ele até dança com os mortos. Vê se pode uma coisa dessa. Olha lá, ai meu Deus do céu. Dá pra notar que nem mesmo Seth conseguiu entender o verdadeiro motivo dos mortos terem voltado à vida. Mas quando percebeu que John estava lá por causa do olho de vidro, desconfiado que este tenha sido o motivo, Seth imediatamente engoliu. Foi nesse momento que John, após analisar bem a situação, chegou à conclusão de que o olho de vidro não deve ter sido o motivo da maldição ter se propagado, e por conta disso, deixou Seth com suas loucuras e seguiu seu caminho. Ainda bem, né? Já pensou se John resolvesse esperar Seth soltar o olho de vidro pelo toba? Pensa no fedor, eita fedor da desgraça. Fiquem ligados porque pretendo puxar todo o fundamento de Seth e trazer um vídeo interessante sobre ele aqui no canal em breve. Ainda falando sobre as aparições de Ayotthayot, nesse exemplo aqui, ela consegue ser vista por Sasquatch Hunter, um caçador que habita em Tall Trees, mais precisamente na casa onde residia Evelyn Miller, em Red Dead Redemption 2, que mesmo sendo destruída no 2, por algum motivo nos pesadelos de John, essa casa continuava de pé. Nada a ver. Sasquatch Hunter quase perdeu seu cachorro quando um pé grande estava tentando comê-lo. E foi neste momento que ele viu Ayotthayot, que estava gritando com o objetivo de assustar o pé grande e salvar a vida do cachorro. Damn Sasquatch, the filthy thing was gonna eat my dog when this girl hollered out and I shot the thing right through the heart. Ela também aparece na cutscene do delegado de Armadillo, surgindo sutilmente na janela pelo lado de fora, e na missão de introdução ao resgate de vítimas desaparecidas, puxando pelo braço uma criança curiosa. Na cutscene com Herbert Moon, o mesmo acusa os mexicanos, judeus e diversos outros grupos que ele abomina, os responsabilizando pela maldição dos mortos-vivos. Well, I don't like Jews or colored folk. Or natives, now that you mention it. Well, you're a nice, kind-hearted man to meet in a time of trouble. Kind does not come into it. Why? What are you talking about? Why? I bet you like Catholics. I can't stand them neither. Nor women. Fabians, socialists, homosexuals, Asians, or British. Between them, they've ruined this country. Ruined it. It was a good country once. Now people are eating each other, and it's all the fault of the Jewish, British, Catholic, homosexual elite and their ideas. Essa interação com Herbert Moon em Undead Nightmare nos ajuda a entender um pouco mais sobre seus mistérios envolvendo um pacto em Red Dead Redemption 2. Deixarei esse vídeo na descrição. A pessoa que Ayotthayot mais teve contato e que inclusive explicou o verdadeiro motivo da maldição foi para Calderon, personagem que ficou marcante em Red Dead Redemption 2, principalmente no capítulo 6. Já em Undead Nightmare, Calderon tornou-se Madre Superiora. Ayotthayot se apresentou para Calderon como sendo parte de uma ordem sagrada em Escalera. Também disse que Abraham Reyes é o culpado por essa terrível maldição. Reyes assumiu o poder após concluirmos a parte da história com John em Red Dead Redemption 1. Apesar de já estar ciente de que Abraham Reyes é o possível culpado pela maldição, Calderon não sabe mais nada a respeito. Isso fez com que John fosse pessoalmente até a escalera para falar com Reyes. Chegando no local, John se depara com Reyes transformado em morto-vivo, tentando atacar Ayotthayot. Já tá chegando o Braga Boys, começa a dançar que é uma bomba! Após neutralizá-lo, Ayotthayot explica que todos foram condenados por causa de Reyes. Sua ganância
ganância e desejo de poder fizeram com que ele fosse atrás de uma história antiga sobre a Máscara de Jade, onde dizem que a pessoa que se apodera dessa máscara se torna invencível. Reyes decidiu vasculhar, profanando os cemitérios antigos da realeza à procura da máscara. Provavelmente, os seus propósitos ao se apoderar da máscara foram responsáveis por toda essa maldição. Ayol-Teot convence Jon de levar a máscara de volta ao santuário sagrado. Fazendo isso, a maldição será quebrada. Durante o percurso até o local sagrado, muitas coisas estranhas começaram a acontecer, como por exemplo, os mortos não atacarem Ayol-Teot. E de vez em quando ela falar coisas estranhas. Put your demons to rest. You cannot stop now. Fear is all in the mind. Mostrando claramente que Ayol-Teot trata-se de um ser diferenciado, ligado ao mundo espiritual. Muitos jogadores não perceberam, mas em uma de suas falas, ela cita trechos do livro em que Jack estava lendo no início do jogo sobre os mortos. In ancient times, how Aztec warriors worship the sun, but during full moons, some of them worship the moon instead. And upset the equilibrium of things. The brave man has to kill everybody. Some of them worship the moon, and the brave man has to kill everyone. Hey, that's what Jack was. Who the hell are you? Our history can never be silenced. Suas frases também nos dão a impressão de que, de uma certa forma, Jon já está sendo condenado à morte pelos seus atos cometidos em Red Dead Redemption 2 e Red Dead Redemption 1, onde sua morte, mais cedo ou mais tarde, será dolorosa e inevitável. Can a bad man have a good soul? Sometimes we must remember in order to forget. We discover who we are when we least expect it. Após devolver a máscara de Jade, finalmente Ayol-Teot revela seu nome e desaparece. Após isso, a maldição chega ao fim. O seu sumiço após o término da missão mostra claramente que a deusa Azteca havia perdido boa parte de seu poder divino durante a maldição. Uma prova disso é o fato dela estar se manifestando durante toda a história na forma humana, tornando seu espírito bastante denso por causa do corpo físico. Depois que a maldição se quebrou, ela recuperou o seu poder e voltou para seu estado divino, desaparecendo e tornando-se mais sutil. Mesmo após sumir, Jon escuta vozes de Ayol-Teot. Ela diz que tem um cavalo lá fora o esperando e que Jon deve voltar para sua casa. Este cavalo chama-se Morte, representando um dos 4 cavalos do Apocalipse. O nome desse cavalo não é por acaso. Isso deve ser claramente uma referência ao futuro de Jon. Meses depois, a maldição retorna após Seth roubar a máscara de Jade, mas desta vez, Jon retorna à vida como morto-vivo. Como já sabemos que Undead Nightmare trata-se de um pesadelo que Jon teve pouco tempo após o término da história com a parte do Jon em Red Dead Redemption 1, dá para chegarmos à conclusão de que o seu retorno como morto-vivo tenha sido em referência após sua morte na história principal. Será? Partindo para Red Dead Redemption 2, se você visitar a cabana do Strange Man, estará se deparando com diversos dizeres nas paredes. Em muitos deles, dá para perceber que são ligados a Dutch e sua gangue, mas observem esse aqui: The moon will shine on in the darkness. No vídeo que eu fiz explicando o pacto que Herbert Moon possivelmente fez com o Strange Man, foi falado sobre essa frase e inclusive relacionei a mesma com Herbert Moon. Mas observem novamente o que Jack e Ayol-Teot falam sobre adorar o sol e a lua. In ancient times, how Aztec warriors worship the sun, but during full moons, some of them worship the moon instead, and upset the equilibrium of things. Some of them worship the moon, and the brave man has to kill everyone. Em Undead Nightmare, cheguei à conclusão de que o Sol e a Lua foram usados como divisão entre a luz, representando o Sol, e as trevas, representando a Lua. Por conta disso, também não descarto a possibilidade dessa frase contida na cabana do Strange Man ser uma referência a Undead Nightmare. Outro motivo que me faz acreditar de uma certa forma nessa teoria é
é o fato de conseguirmos ver a Máscara de Jade em Red Dead Redemption 2, na feirinha de Saint-Denis, sem contar o fato dela estar bem próxima de trajes parecido com os que o Strangeman usa, mostrando claramente que a Rockstar está fazendo referência a Undead Nightmare de forma sutil. Ela também pode ser vista na cabana do velho Jones em Red Dead Online, também pode ser vista na loja clandestina de Saint-Denis e no evento de acampamento onde um homem nos fala sobre o general Quincy Harris, que inclusive temos diversos vídeos aqui no canal abordando assuntos relacionados à Guerra Civil. Pra galera que curte, só em nosso vídeo sobre os saqueadores de Lemoyne temos 30 minutos contendo diversos fatos no jogo referentes à Guerra Civil. Tudo isso? Ainda falando sobre a Máscara de Jade, muitas pessoas associam ela com a Máscara de Loki, que aparece no filme O Máscara, por exemplo. Mas apesar da semelhança na aparência, elas são completamente diferentes em seus contextos históricos. Sobre seus aspectos culturais e mitológicos, a Máscara de Jade está ligada à mitologia asteca, enquanto a Máscara de Loki está vinculada à mitologia nórdica. E com relação às suas funções e poderes, a Máscara de Jade desencadeia uma maldição dos mortos-vivos, enquanto a Máscara de Loki concede poderes sobrenaturais de transformação e controle da realidade. Legal, né? Vou trazer futuramente mais assuntos relacionados aos astecas aqui no canal, que inclusive foram sugestões de vídeos de nossos inscritos, então fiquem ligados. Está aparecendo agora nos vídeos finais mais 3 vídeos incríveis: a história sobre o culto de Quelônia, história dos Nightfolk e dos saqueadores de Lemoyne. Que beleza! Já se inscreva, deixe seu like e nos vemos no próximo vídeo.